Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui na quinta lição. Estamos estudando aqui o livro de Hebreus, como temos alguns comentários, o pessoal está gostando aí de estudar um livro da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o doador do descanso. Bom, aqui nós temos então, como sempre, na nossa doxologia, na ponta da linha com o Ricardo, com o Alexandre. Teremos aqui na linha do rodapé com o Marcos André e também teremos as perguntas de discussão também com o Marcos e teremos também aquela ponte literária que nós estamos fazendo aqui, sempre trazendo um livro da literatura clássica, secular, com o tema central da lição. O livro de hoje é Os Irmãos Karamazov, que é um romance de um autor que nós já trouxemos aqui o livro dele, que é o Fyodor Dostoiévski. Esse livro foi escrito em 1879 e o Ricardo então vai fazer uma resenha desse livro e trazer aqui a ponte com o tema da lição. Fora isso, dentro dos projetos aqui, principalmente do Ricardo, do canal Entre Linhas, o Ricardo aqui pretende publicar logo mais um livro de Gênesis 1, verso a verso, palavra por palavra. Tá? Esse livro lá ele vai disponibilizar numa plataforma, já quando ele estiver pronto a gente já tenta disponibilizar para vocês. Tá? Fora o livro de ficção científica, vamos dizer assim, de ficção dele, que logo mais também ele pretende aí disponibilizar para o pessoal aí nas plataformas, vai tentar disponibilizar em português, espanhol e em inglês também, beleza pessoal? Bom, você que não é inscrito aqui no canal, que gosta aí de abordar a lição dessa forma que o Entre Linhas apresenta para vocês, não se esqueça, se inscreva, dê seu joinha, acione o sininho para receber sempre o alerta semanal de todas as lições, mesmo com férias, mesmo com viagens, estamos aqui tentando manter todos os vídeos de todas as semanas aqui, compartilhando o que nós temos estudado e aprendido aqui. Beleza, pessoal? Então, antes de nós lermos os comentários, chama a vinheta. Bom, pessoal, agora é o momento então de nós conferirmos aqui alguns comentários que dá tempo da gente gravar, Tem vários comentários que vocês comentam, mas a gente lê, mas não consegue gravar no vídeo aqui. Temos aqui comentário de Marinalva Ferreira. Oi meninos, grandes bênçãos para todos nós, sempre acompanhando o canal e compartilhando. Obrigado, Marinalva, lá de Astúrias, Espanha. Doutora Massai Petri, acompanhando e compartilhando, e posso dizer que oro por vocês. Muito obrigado, Massai. Ore mesmo, que a gente precisa de muita oração e oração tem poder. E que assim vamos seguir, nós oramos por vocês e vocês orando por nós. E Deus age nas nossas vidas, exatamente, queridos. Ricardo, continue esse doce, assim tá bom. E ela ainda comenta, não posto muito, pois estou sem tempo mesmo no momento, porém gosto desse estudo raiz. Não podia deixar de escrever nada em virtude do seu comentário. Força aí, Ricardo. A Paty Santos, estou gostando muito da lição de Hebreus, que é a lição desse trimestre. Que livro riquíssimo deixado por Deus. E ainda ela comenta assim, a Paty Santos. Qualquer pessoa poderia usar o cansaço como desculpa para não fazer a filmagem. Por muito menos encontramos pessoas deixando de fazer coisas simples quando é em prol da obra do Senhor. Realmente, Paty. O Ricardo, mesmo num alto nível de cansaço, foi responsável, diligente em cumprir o papel para o qual se voluntariou. Isso mostra o quanto ele e os outros meninos são comprometidos com a missão. Parabéns, meninos, que Deus continue dando resistência física, emocional e espiritual para seguir nesse trabalho. Exatamente, Paty, muito obrigado pelo seu comentário. E essas palavras são muito verdadeiras, Deus tem sustentado a gente, cansa, mas nós temos um compromisso e esse compromisso, Deus que imprime em nós de não falhar nada. Às vezes dá cansado, às vezes não vai dar, mas sempre, graças a Deus, o Ricardo, eu, o Alexandre, o Marcos, de um jeito ou de outro, Deus abençoa e a gente está aqui vivos, respirando sem ajuda de aparelhos e gravando aqui toda semana para vocês. E ela ainda termina, na Massai Petri. Guris, vamos fazer um Instagram? Só uma ideia. Vamos fazer sim, Novamente está faltando tempo aqui na equipe, Malu Escapim, muito bom continuar aproveitando todo esse conhecimento compartilhado tão bondosamente por todos vocês. Ótimo ter o Marcos André sempre, o time completo. Um abraço, é isso aí, Malu. Ana Cristina Reis, pessoal, vocês são excelentes, que Deus abençoe e fortaleça vocês para que continue pregando e espalhando a mensagem do nosso Salvador. O que vocês fazem é muito diferenciado, parabéns mais uma vez. Obrigado, Ana Cristina Reis, pelas palavras. Que bom que a gente tenta,
compartilhar com vocês aquilo que a gente gosta. Adilson Dias, feliz sábado a todos do Entre Linhas, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que fortalece a nossa fé, nos ajude a perseverarmos até o fim. Abraço a todos. E ele coloca aqui o Adilson Dias, lá da IASD do Jardim Emília de Jacareí, São Paulo. Um abraço. Como eu falei lá na introdução, o Alexandre não está aqui, mas um abraço pessoal aí de Jacareí, São Paulo. Mara Guiar Souza Oliveira, feliz sábado a todos, e já ganhou lá 2 likezinhos lá, Mara, no seu comentário. O terceiro agora, né? Oswaldo Souza, F. Souza, primeira vez que acompanho. Deus abençoe o desenvolver das questões. O formato misturado em assuntos espirituais em confronto com o secular sempre achei ser uma boa medida, com a distinta certeza de que santo é santo, profano é profano. Simbora acompanhar o raciocínio. Que legal, Oswaldo, primeira vez aqui comentando conosco, acompanhando. Espero, né, que entenda, né, que não é uma mistura, mas é só uma ponte que a gente constrói. E que legal, né, que você, né, está gostando aí. Ah, não deixa a casa da sogra uma bagunça. Mas já ficou, Oswaldo, a gente já saiu lá dela. Haja com um legítimo desbravador. Eu não fui desbravador, me batizei com 24 anos, então não tive esse privilégio, né, de aproveitar essa fase dentro da igreja. Ao sair, deixar o ambiente melhor do que encontrou, abriu, fechou, sujou, limpou. IASD de Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, bom sábado. Oswaldo Souza, muito obrigado aí pelo seu comentário, que bom. Por isso eu gosto dessa parte aqui de ler os comentários, né? Lembrando que quem não gosta, pessoal, é só pular, né? O vídeo é capitulado agora, então você vai lá já na linha do rodapé com o Marcos André. Bom, a Kelly Cristina Bronstein, como vou pular você? Estava preocupada mesmo, eu aprendo demais, eu sou uma doçura também. Ela coloca aqui, né? Que Deus continue abençoando o seu ministério. Parabéns para todos. Antes de passar a lição na igreja, assisto vocês. Feliz sábado. Então, Kelly Cristina, muito obrigada por sempre comentar aqui conosco. O Elias Duarte, encontrei esse canal hoje. Olha, mais um, além do Oswaldo aqui. Elias Duarte, encontrei esse canal hoje. É muito rico os comentários. Deus abençoe a vocês do canal e também aos inscritos. Meu nome é Elias Mineiro, mas estou aqui em São Paulo. Sou mineiro, ele diz, né? Elias, ele é mineiro, mas está em São Paulo, sou adventista de berço, já me inscrevi, Deus no comando. Que legal, então Elias Duarte é inscrito, deixe lá o seu sininho acionado e se gostar do conteúdo, sempre deixe seu joinha, Elias, e seja bem-vindo aqui à família Entre Linhas. Elias, nós temos aqui na descrição de todos os vídeos do canal grupos de WhatsApp, tá? Tem o Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2. Nós trocamos livros, PDFs de alguns livros, comentários bíblicos e discutimos sobre a lição. Aí tem o Família Entre Linhas ADM, Elias, que é só para nós, administradores, postarmos aqui alguma coisa do canal. E tem o grupo Família Entre Linhas RP, Religião e Política. Aí esse você tem que ter estômago. Se você quiser entrar, foi um experimento social da pesquisa do mestrado do Ricardo, mas o grupo está ativo e está a todo vapor lá, o pessoal treinando, né, o amor fraternal com as palavras, né? Estou sendo sarcástico, tá, Elias? Mas se quiser, tiver curiosidade, entra no grupo de WhatsApp, os links estão aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pelos comentários, né? Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês e que, né, nós aguentamos aí os trancos e barrancos muitas vezes nessa vida, né? Até que Jesus volte, como é a promessa e a certeza que nós temos em nosso coração. Bom, vamos agora então avançando aqui na linha do rodapé com o nosso querido irmão, o Marcos André, e ele vai iniciar essa lição com uma oração. Então, Marcos, por favor, inicie com uma oração e aproveite aí na linha do rodapé. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você na nossa grande classe bíblica, né? Nós nos reunimos aqui semanalmente como irmãos. Então, esse canal não é só um canal, não é só um vídeo que é postado aqui semanalmente, mas aqui trata-se de uma grande classe bíblica porque nós interagimos uns com os outros, né? Nós oramos uns pelos outros, nós falamos através dos comentários ali, através da nossa interação, e isso é característico de uma classe bíblica, né? Então nós talvez podemos dizer que somos uma das maiores classes bíblicas do Brasil. E eu quero, antes de dar início à lição, como fazemos sempre, né? Eu gostaria de convidar você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente mais uma vez aqui na nossa reunião para estudarmos a Tua Palavra.
mais uma vez eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito esteja guiando os nossos pensamentos, as nossas falas, e tudo que fizermos aqui, para que assim, Senhor, possamos expressar a Tua vontade e que possamos ser guiados por ela também. Te pedimos que, ao visitar cada lar, cada pessoa que nos acompanha aqui, que o Senhor leve cura, libertação e que supra todas as necessidades por onde quer que o Senhor passar. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe as falhas e os pecados e que nos supra nas nossas deficiências. É o que te pedimos sem méritos, mas te pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, amigos. Nessa semana nós estamos tratando a respeito de Jesus, o doador do descanso, né? E no capítulo 3 e no capítulo 4 de Hebreus, o autor ele liga a história daqueles hebreus com a história dos hebreus no passado e fala a respeito de como eles almejavam por um descanso em Canaã, descanso que não se cumpriu, apesar das promessas de Deus. Deus havia prometido que eles receberiam o descanso, das suas lutas, das suas batalhas, mas isso não se cumpre em Canaã por conta da fidelidade, da falta de fidelidade do povo. Então, o autor de Hebreus ele diz que como é impossível que Deus minta, isso significa que resta ainda um descanso para o povo de Deus. E ele então faz uma analogia desse descanso eterno com o sábado. Então o sábado ele é utilizado nesse texto apenas como um símbolo de um descanso vindouro, de um descanso no futuro. No domingo ele já começa então a desenvolver a respeito disso e ele fala das promessas feitas a Abraão, no capítulo 15, a partir do verso 13, a promessa de que Deus daria descanso ao seu povo, aos seus descendentes. E ele diz então que por conta da infidelidade do povo, esse descanso não pôde se cumprir na nação de Israel, ali na Canaã terrestre. E ele faz uma pergunta aqui a respeito da simbologia do sábado em dois textos, em duas leituras dos mandamentos. Primeiro em Êxodo, no capítulo 20, e depois também em Deuteronômio, no capítulo 5. Ali o texto apresenta o sábado como um símbolo da criação e também como um símbolo da libertação, um lembrete de que eles foram escravos no Egito e que em seguida Deus os libertou. E aí o autor, baseado nesse fato de que o sábado é um símbolo também da libertação, ele diz assim: como a guarda do sábado nos ajuda a entender nossa total dependência de Deus, não apenas para a existência na criação, mas também para a salvação, para a libertação da escravidão do pecado. Então nós somos totalmente dependentes. E o sábado é um símbolo disso, quando nós descansamos, quando nós paramos todas as nossas atividades, certos de que o Senhor vai nos sustentar. Nós falamos muito pouco a respeito das escravidões modernas, a escravidão do capital, por exemplo. O dinheiro ele não é mal em si mesmo, as riquezas, mas a dependência que nós temos disso, e nós vamos nos endividando, nós vivemos dependentes do trabalho, dependentes de mais trabalho para suprir mais necessidades que nós mesmos criamos, e nós nos tornamos até mesmo escravos do nosso trabalho, o escravo do cartão de crédito, escravo das contas que nós temos que pagar, e o fato de nos lembrarmos que é Deus que nos sustenta, nos livra também dessa escravidão, e nós não temos tanta dependência assim de bens, tanta dependência assim de coisas materiais, ou pelo menos não deveríamos ter. Na parte de segunda-feira, o autor ele continua desenvolvendo esse tema e fala que ao entrar ao espiar a terra, que eles haveriam de entrar, eles falaram mal da terra, eles trouxeram más notícias a respeito da Canaã. Ao invés de valorizar as coisas boas que eles encontraram lá, eles falaram a respeito dos impedimentos que poderiam obter lá. Aí a pergunta que ele faz aqui é: suas palavras e ações ajudam a edificar a fé das pessoas? Você pode melhorar nisso? Muitas vezes nós temos hábito também de fazer isso, na nossa igreja, por exemplo, de destacar as coisas ruins,
de não elogiar aquilo de bom que está acontecendo, às vezes nos maus testemunhos que nós damos pelas nossas atitudes, né? Deus nos coloca no local de trabalho para edificarmos a casa de Deus, para falarmos bem, para levarmos um bom testemunho e dizer: eu sou lá adventista do sétimo dia, frequento a igreja tal, a igreja central de Teresópolis, para que as pessoas sintam interesse. Mas às vezes nós falamos mal da igreja, nós falamos das coisas ruins que acontecem na igreja, ou o nosso próprio testemunho, ele não coopera para que as pessoas sintam interesse em conhecer, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí na parte de terça-feira, ele diz que apesar da infidelidade do povo, né, Deus permaneceu fiel. Deus permaneceu convidando eles para que se arrependessem, né? Ele diz que num dia que se chama hoje, né, num tempo que se chama hoje, então havia ali um convite para que isso acontecesse. Aí a pergunta que fica aqui na parte de terça-feira é: que decisões espirituais você deve tomar hoje? Isso é uma pergunta pessoal, né? Cada um sabe com que batalha nós estamos lutando, né? E como foram as experiências quando você adiou o que sabia que Deus queria que você fizesse de imediato, né? As decisões espirituais, elas precisam ser tomadas com muita velocidade, porque o caminho de volta é sempre um caminho mais longo, né? A pessoa dá um passo para lá saindo da igreja, depois para voltar é uma longa caminhada. Então a mesma coisa são as decisões que nós precisamos tomar na vida espiritual. Se você é viciado em alguma coisa, em pornografia, por exemplo, quanto mais você fomenta esse vício, mais difícil vai ser você voltar, né? Se você tem hábitos ruins, o diabo vai criando laços para que você não consiga voltar, né? Então nós vamos nos escravizando nos nossos maus hábitos. Então um dia a mais do lado do mal significa que nós vamos passar muitos dias tentando batalhar para voltar à presença de Deus, né? Então tome as suas decisões imediatamente. Aí na parte de quarta-feira fala entrando em seu descanso, né? E o autor ele fala que assim como o sábado é um sinal da total dependência de Deus, né? O plano da salvação nos convida a confiar totalmente também em Deus. E a pergunta que fica aqui é: como podemos entrar no descanso de Deus agora mesmo pela fé e ter certeza da salvação em Cristo Jesus e não em nós mesmos, né? Então, qualquer confiança que nós temos em nós mesmos, isso pode fazer com que nos percamos ao longo do caminho, né? É uma tarefa muito árdua você tentar vencer o pecado pelos seus próprios méritos, você tentar vencer o pecado pelas suas próprias forças, né? Então, não podemos confiar nas nossas próprias obras. Aquele que confia em suas próprias obras, ao tropeçar, né, e todos nós tropeçamos, essas pessoas desanimam da fé. Mas aquele que entende que não são as nossas obras que nos salvam, e sim as obras de Cristo, ao tropeçar ele está mais apto a se levantar, ele entende as suas fraquezas e entende que o tropeço ele faz parte da caminhada cristã. Nós devemos odiar o pecado, nós devemos nos entristecer pelo pecado, portanto o pecado ele deve ser apenas um tropeço. O pecado não deve ser uma prática na vida do cristão, apenas um tropeço, mas o tropeçar faz parte, e aqueles que entendem isso e não confiam nos seus próprios méritos, ele entende que é muito mais fácil se erguer, se levantar, porque ele não confia em si mesmo e confia plenamente no seu Salvador Jesus Cristo, né? Aí na parte de quinta-feira fala sobre uma antecipação da nova criação, né? O autor ele fala a respeito do sábado como um memorial futuro, se é que podemos usar esse termo, né? Mas um lembrete daquilo que nós ainda temos para alcançar, né? E ele pergunta assim: como guardar o sábado, mostrando o entendimento de que a salvação é pela fé, a parte e a parte das nossas obras, ou seja, não depende das nossas obras. Nem em que sentido descansar no sábado expressa a salvação pela graça. Então isso nos mostra dependência total, né? Ser dependente de Deus nos liberta do mundo, nos liberta das imposições desse mundo, né? Quando você entende que a sua salvação
não depende das suas obras, não depende da aprovação desse mundo, não depende de você ter uma roupa da moda, de você viver segundo os padrões desse mundo. Isso te liberta de cargas espirituais, cargas emocionais e até mesmo cargas financeiras, como falamos no início dessa nossa conversa, né? Eu termino aqui a minha participação, você vai lá para Campo Mourão para dar continuidade ao estudo da lição e eu faço votos, espero que você aprenda, que você cresça e espero você lá no final para orarmos juntos, para pedirmos ao nosso Senhor que grave essas verdades no nosso coração. Um abraço e até daqui a pouquinho. Valeu, Marcos. Muito obrigado mais uma vez. O Marcos, toda semana a gente se comunica, né, Marcos? Ele manda lá o material e a gente compila e está aí fazendo parte desse banquete que temos recebido aí alguns novos irmãos que estão descobrindo aí o canal. É um banquete, tá, irmãos? Aí, os novos na família Entre Linhas aí. Então você escolhe aí se você quer a sobremesa, quer prato principal, se quer aí, ó, as entradas, você que escolhe, beleza? Mas se não, coma todo esse banquete aí, que é o que eu gosto toda semana. Então agora nós vamos chamar aqui o Ricardo, ele tem na ponta da linha de sábado, domingo, segunda-feira, já vai trazer aqui, né, o livro, Os Irmãos Karamazov, e depois nós vamos ter a participação do Alexandre também na ponta da linha de terça, quarta e quinta. Então chega, Ricardo, tá aqui nos estúdios, agora é com você. Vamos lá, pessoal. Lição número 5. Jesus, o doador do descanso. Eu separei para vocês 3 palavrinhas na língua hebraica para a questão do doador. Nós temos a primeira palavra, aram, que significa doar no sentido de separar o dízimo ou oferecer algo, uma oferta, uma doação para o sacerdote. Nós temos tachar, que seria o doar enquanto presentear, obsequiar, e a terceira é rinri, que seria o repartir, doar ou legar. No verso áureo, gente, Hebreus 4:9 fala o seguinte: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Aqui nós temos um paralelo, porque no Velho Testamento, nós vamos ver isso mais para frente, se falava em um repouso para o povo de Deus na terra prometida, um repouso num sentido daquele contexto, repouso dos seus inimigos. Qual é o paralelo, então? Você falou que tem um paralelo, então qual é o paralelo? O paralelo é justamente que a Torá, norma enquanto instrução, uma narrativa instrutiva, ela nos conta histórias literais com aplicações espirituais, alegóricas e escatológicas. Por exemplo, nós temos um povo chamado Yashar-El, Israel, da linhagem de Jacó, que veio a se chamar Yashar-El, retidão com Deus. Yaakov, uma expressão que significa torto, por isso às vezes utilizada para calcanhar. Dá para se fazer um jogo de linguagem com Yaakov. Ele é um homem literalmente que existiu, e o seu nome Shem, que também Shem também significa reputação, o seu nome, a sua reputação foi mudado para Yashar, retidão com Deus. Perceberam? Tortura, retidão. Vocês percebem a aplicação alegórica que pode ser dada a isso? Aquele que se firma como Jacó se firmou, tem o seu nome e a sua reputação modificada e se torna Yasharel. O ser humano é torto, se torna reto, Yasharel. Percebem? Uma história literal
trazendo informações dentro do enfoque, dentro de uma análise alegórica. E o que isso tem a ver aqui com a lição? Nós temos um povo literal que encontrou descanso na terra prometida. Um Israel, aquele Israel literal. Mas nós também temos um Israel, incluindo aquilo que foi enxertado, que de origem gentílica, que herdará uma Canaã celestial, uma Canaã para o Olam Rabá, uma Canaã, uma Jerusalém celestial, para depois da vinda de Cristo, para depois do milênio. Agora vocês perceberam o paralelo? Então vamos lá, gente. Algumas expressões aqui do verso áureo. Primeira questão interessante. Shabat é sábado. Sétimo dia é o dia de descanso. Ela vem da expressão que se constrói com exatamente as mesmas letras. Shavat. Porque a letra Bet, ela pode ter esse som de B ou o som de V. E alguns transliteram para ficar mais fácil, falam de Bet e Vet, mas é a mesma letra, o mesmíssimo desenho. Alguns colocam sinais massuréticos para diferenciar, mas sem o sinal massurético, a língua normal, ela não tem diferença nenhuma. É um Bet, são as mesmas letras. Então é um Shin, é um Bet e é um Tav. Shabat e Shavat. E Shavat significa cessar, significa terminar, descartar, repousar. No nosso grupo lá de WhatsApp, Entre Linhas, Política e Religião, eu repito, e o mais triste, gente, é que eu repito sempre o seguinte: no Shabat, todos nós cessamos. A discussão política e religiosa no sábado, ela pode comprometer o sábado, então nós cessamos a discussão. E o mais triste é que, ultimamente, o pessoal que não está respeitando é adventista, é cristão. E temos não cristãos no grupo. Curiosamente, nos últimos tempos eles respeitam, mesmo eles não comungando da mesma fé. Mas nós precisamos aprender a ser os mais, nem cristãos, civilizados. Vamos lá. Sábado, os capítulos 1 e 2 de Hebreus, que nós já estudamos, eles vão enfatizar a entronização de Jesus e vão enfatizar Jesus enquanto um governante, enquanto rei, Melech, e enquanto um libertador ou um resgatador, que é o Goel, que nós já estudamos na semana passada. Os capítulos 3 e 4 agora, na lição desta semana, que nós iremos então estudar aquele que nos dará o descanso, que já adiantei para vocês, este paralelo com relação ao descanso. E isto faz sentido ao lembrarmos, isso na ponta da linha da lição, da aliança davídica. Afirma que Deus daria um rei prometido para o seu povo, descanso de seus inimigos. 2 Samuel 7, 10 a 11. Então, esta faceta, o descanso de seus inimigos. Nós vivemos nesse mundo cercado dos males do pecado, assim como aquele povo estava escravizado no Egito,
foi liberto do Egito. Através de pragas, havia um faraó que aprisionava aquele povo. Esse Israel que nós buscamos em uma interpretação Eremes, uma interpretação alegórica, esse Israel também está aqui, escravizado. E o faraó, no caso do Egito, ele tem uma relação de tipo e antitipo com Satanás. E aquelas pragas do Egito, que literalmente aconteceram, tem uma relação tipo e antitipo com as pragas do Apocalipse. E aquele povo de Israel tem uma relação de tipo e antitipo com todos aqueles que têm emuná, fé atuante no Machia, no ungido, em Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. E nós teremos descanso no milênio deste inimigo, das potestades deste mundo. E após o milênio teremos um descanso por toda a eternidade. Prosseguindo, o autor da lição vai desenvolver o seguinte raciocínio: que Jesus está sentado à destra, à direita de Deus. Esse descanso está disponível a nós. Isso não é propriamente um descanso, isso é mais um consolo. O descanso que na alegoria nós encontraremos é no Olam Rabá, depois da volta de Cristo, o descanso dos inimigos. Mas um conforto, um alento, é a certeza de que isso efetivamente vai acontecer. Então, em momentos de fraqueza, em momentos de tristeza, em momentos de até depressão, nós temos o quê? Nós podemos nos apropriar da emuná, da fé, e buscar o consolo, o alento, na certeza que teremos este descanso. Hebreus descreve descanso tanto como um descanso que pertence a Deus, como um descanso sabático. Provavelmente, porque o autor do livro de Hebreus, acreditamos que o apóstolo Paulo, estaria fazendo uma referência ou estaria levando em conta o jogo de linguagem que foi feito no Velho Testamento, em 2 Samuel 7, do versículo 10 até o versículo 11. Deus tornou seu descanso disponível a Adão e Eva. Nesse ponto, o autor da lição vai trabalhar com o Bereshit, com o no princípio, e isso nós vamos identificar ao longo da lição. Ele vai trabalhar muito a questão do Shabat com aquilo que é dito, aquilo que é falado na Torá, na norma, enquanto instrução. Primeiro sábado foi a experiência da perfeição com aquele que a tornou possível. Interessante, gente. Hoje tivemos uma discussão na classe em relação a uma pergunta que foi lançada aqui lá na semana passada, que acabou batendo com questões da Trindade. Será que Moshe, será que Moisés viu face a face Elohim? Mas a Bíblia fala que ninguém viu o Pai, então nós temos aparentemente três trechos que são contraditórios. Veja bem, gente, eu acho que não foi muito bem desenvolvido. Vamos tentar desenvolver essa dúvida agora aqui. Por quê? E por que desenvolver aqui? Adão e Eva, segundo o próprio autor da lição aqui, tinham um contato perfeito no dia de sábado com o eterno, com o divino.
nós nos posicionamos como monoteístas e trinitarianos. Então a nossa trindade é monoteísta. É diferente de uma trindade politeísta. E qual seria a diferença? Trindade monoteísta existe um ser divino, um ser, uma Elohut, no grego oinos, e 3 pessoas distintas. É um ser em 3 pessoas. Um ser, um Elohut, um oinos. Oinos é substância. É a palavra grega utilizada no Novo Testamento quando fala que Jesus é da mesma substância, essência, oinos. Em hebraico o equivalente seria Elohut. E em 3, aí persona. Persona é uma expressão grega também da máscara. Era a máscara. Inclusive tem um trecho famoso do livro Senhor falando que o ser humano ele se esconde com máscaras e o divino ele se apresenta através de 3 máscaras. Mas por uma expressão hebraica equivalente seria o Gaonim, que vem de Gaon, vem de luz. 1 Elohut e 3 Gaonim. Luz, vem de luz, vem de on, a raiz é on, luz. Então, quando Adão e Eva estavam guardando o sábado, eles viram a Deus a Elohim face a face? Sim, porque Elohim é Deus, uma em essência, eles. Inclusive alguns rabinos traduzem assim, já apresentei aqui no canal. Deus, eles, Elohim. Diferente de Elohei, que às vezes é deuses deles, que às vezes é aplicado na Bíblia a alguns deuses pagãos. Mas tudo bem. Elohim, o eterno, Deus, eles. Então quando você lê lá, no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus eles. O verbo Deus eles fica alinhado e com a palavra, com o Elohim. Façamos o homem à nossa imagem. É Deus eles dizendo isso. Vai Omer Elohim naaser kidimutemo. E disse Elohim, façamos. E disse Deus eles, façamos. Percebe como fica mais fácil o jogo de linguagem assim? Com Deus eles. Mas vamos nos manter em uma trindade monoteísta. Não vamos criar 3 deuses. 3 deuses distintos. É fácil entender? Não, não é, porque eu sou um ser em uma pessoa. E Deus é um ser em 3 pessoas. É difícil, mistério. Fica lá para a questão do mistério. Mas no sábado, no Shabat, Adão e Eva viram Elohim, Deus eles, face a face, porque o Messias é a face de Elohim. E Moshe conversava com o Deus, com Elohim, com Deus, o Filho. Ele conversava com Elohim. Na sarça ardente não foi uma conversa face a face, mas ali nós temos uma transfiguração em forma de sarça ardente. Moshe vê Elohim passar, porque ele pede para vê-lo. Então ele vê ele passar. O próprio Cristo foi pedido, o discípulo pede: nos mostre o Pai, né? Vocês têm andado comigo tanto tempo e estão pedindo para ver o Pai. Porque o Messias é a face de Elohim. E no batismo nós temos ali uma visão na Bíblia do que seria esse Deus eles. Nós temos o Filho na forma humana, o Espírito em forma de pomba
e a voz do Pai, clamando, Deus falando, este é meu filho amado, em quem me complaço. Nós vemos ali este Elohim, esta trindade monoteísta, 3 apresentações, 3 pessoas. Agora, não vamos tentar sentar num divã freudiano, lacaniano, melanikliniano, junguiano e tentar construir a personalidade de Elohim, porque esse jogo de linguagem é completamente estranho na Bíblia. Então vamos lá, gente, vamos seguir. Por último, aqui no sábado, para a gente terminar, quando guardamos os sábados, recordamos que Deus fez uma provisão perfeita para nós e criou o mundo. Mas o ato de lembrança é um antegozo do mundo imperfeito do futuro. Então é uma lembrança para o Olam Rezé, para aqui, daquilo que nós perdemos, e uma lembrança do Olam Rabá, para aquilo que nós esperamos. Domingo, a terra como um lugar de descanso. É para ler Gênesis, o Bereshit 15, no versículo 13 até o 21, que Deus prometeu para Abraão. Primeiro, aqui nós temos uma profecia. A profecia do que iria acontecer com a descendência, Zerá, a semente, com o sêmen, com a descendência, com os filhos, a linhagem de Abraão. Ele faz um jogo de linguagem, fala de semente peregrina, e já profetiza uma aflição de 40 anos no deserto. No versículo 14 fala, obviamente já profetizando também a saída deste povo do Egito, falando que ele julgaria aquela gente que fez Yashar El Israel, que fez estrangeiro, no caso o povo do Egito, e os levaria a sair desta servidão. No 15 nós vemos agora uma profecia com relação ao próprio Abraão: tu terá boa morte, Seimvá Tová, que significa velhice boa. Tov em hebraico é bom. Tov se escreve com a letra Tet e com a letra Bet, que na pictografia Tet seria um cesto e Bet uma casa. É como se fosse um presente para a casa. A casa, no caso, é para o planeta Terra, no caso, para um ser criado específico, no caso, Abraão. No contexto da Semana da Criação, é como se o pai estivesse trazendo um presente para o quarto do bebê, como nós já construímos alegoricamente em lições anteriores. Prosseguindo, no 16, gente, vai falar sobre o seguinte, vai falar sobre a taça da iniquidade dos amorreus, que a taça da iniquidade dos amorreus, ainda neste período profético que está sendo narrado aqui, ela não teria transbordado, mas em determinado momento ela transbordaria. Esse é o modus operandi em que Deus julga os ímpios. Lembrando sempre do exemplo do faraó, gente. Primeira praga, uma mensagem: liberta esse povo. O faraó endurece o coração. E segue. E o faraó endurece o coração. E o faraó endurece o coração. Até que Deus endurece o coração. Porque o cálice da iniquidade do faraó transbordou. E com os povos, não vamos nem dizer pagãos, vamos dizer os povos que se tornam impiedosos. Quando a impiedade daqueles povos transbordava, ou seja, o cálice da iniquidade transbordava, Deus julgava este povo.
Sétimo, gente. O sétimo é versículo 7 é um símbolo de que o pacto ele foi consumado. É falado nesse versículo sobre escuridão e é visto uma tocha de fogo que passa pelo meio das metades. Isso é um símbolo do pacto, da aliança, da Berit, que foi feita entre o Eterno e Abraão e, por via de consequências, entre o Eterno e a comunidade de Israel, daqueles que têm emuná no Mashiach e se tornam Israel retos aos olhos de Deus. E achar retidão, Deus. E no 19, fala-se a questão da terra e vai se elencando aquelas terras daqueles povos que seriam, conforme fosse o cálice da iniquidade transbordando, seriam deste povo. Seguindo, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, seu propósito era levar a nação para a terra de Canaã, onde poderiam descansar. Êxodo 33:14 e Josué 1:13. A terra de Canaã era a herança que o Senhor havia prometido a Abraão. Então, houve também a necessidade de se passar todo esse tempo. Deus é um Deus justo, é um Deus tardio em castigar. Não tardio no sentido que é tarde demais, mas no sentido de que ele passa por um processo de oportunidade. Uma vez que passa esse processo de toda essa oportunidade que é dada a esse povo, o juízo recai. E Deus sabe, mesmo sabendo que o povo, quando o povo irá se arrepender, se irá se arrepender ou se não irá se arrepender, ele dá essa oportunidade. Prosseguindo, partimos agora então, gente, para o segundo parágrafo. Falar o seguinte, gente, que o propósito divino de dar a terra de Israel não era simplesmente que o povo a possuísse. Deus queria trazer os filhos de Israel para si. O povo de Israel e achar ela é retidão com Deus. Eles precisavam adquirir este nome, esta reputação. Shem é nome, Shem é reputação. Então, este povo que carrega esse nome, que significa retidão com Deus, na terra prometida, precisava demonstrar isso em fé atuante, desempenhando a sua emuná, a sua fé enquanto função, a sua fé enquanto cargo naquele local e mostrar para aqueles povos o caráter de Yeshua, o caráter do divino, o caráter do eterno. Eles esperavam o Messias, este povo, Israel, esperava o Messias. Esse povo adorava Yahvé, o Deus verdadeiro, e precisava levar e demonstrar, e mostrar para esses povos vizinhos esta fama, este nome, Shem. Seguindo, o autor da lição vai falar o seguinte, gente. O Eterno desejava com esse povo um relacionamento íntimo e que eles fossem testemunhas para o mundo. Como o sábado da criação, a terra de Canaã tornava possível este relacionamento íntimo. Vamos pensar o seguinte, gente. Shabat é cessar. É dado 6 dias para que os homens, o ser humano, dedique para as suas obras. Durante esses 6 dias, continua sendo Israel. Esse povo continua tendo que levar este nome, retidão com Deus. Mas no Shabat, ele cessa não de ser reto, ele cessa de suas obras, ele cessa das obras humanas e passa a ser
um Israel, esposa em intimidade, num local próprio e num tempo próprio. O Shabat é o tempo próprio para o esposo e a esposa terem intimidade. E Canaã é o espaço. Então, Canaã e Shabat, espaço e tempo para se adquirir intimidade. Essa intimidade semanal com Deus levaria o povo, semana a semana, a fortalecer aquela intimidade que o possibilitaria que nos outros 6 dias eles demonstrassem o caráter do divino, eles representassem este nome que eles carregavam fielmente. Prosseguindo, em Deuteronômios 12, o Senhor disse aos israelitas que eles entrariam no descanso, não apenas enquanto entrasse a terra, mas quando a tivessem purificado da idolatria. Depois disso, o Senhor mostraria a eles os escolhidos, um lugar onde habitariam com eles. Então vamos lá, gente. Nós lemos em Êxodo, no Êxodo 20, versículo Shemot, versículo 20, no versículo 8 ao 11, e no Devarim, Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 12 ao 15, a mesma mitzvah, a mesma ordem, o mesmo mandamento, que é a questão do sábado, só que de formas diferentes. Em ela é colocada como um lembrete da criação. Noutro, como um lembrete da libertação daquele povo do Egito. Obviamente, nós temos algumas diferenças. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, isso é igual, mas hoje em dia para nós, uma é uma lembrança de techuvá, de retorno. Qual seria? A primeira. Então, o sábado enquanto um lembrete da criação, um lembrete de que o Mashiach na segunda vinda irá retornar, resgatar a terra, fazer ela tornar aquilo que ela era antes do pecado. E agora um lembrete de algo, de uma profecia para o futuro, que a segunda vinda será também libertação, assim como aconteceu no passado com o povo de Israel. Então, nos dois casos, nós temos um olhar para o futuro e um olhar para o passado, mas um olhar de retorno para antes do pecado e um olhar de avançar para o depois da libertação do pecado, para o depois da glória. Deus conectou, é o autor da lição, respondendo a pergunta, Deus conectou o sábado da criação, que é encontrado em Shemot, e o sábado da libertação, que é encontrado em Devarim. Shemot, Êxodo, Devarim, Deuteronômio. Algumas expressões que eu quero pegar aqui para vocês com relação à guarda de sábado é o seguinte. A primeira é Zahor, que significa lembrar ou recordar. A segunda é Shamor, que significa guardar, vigiar ou proteger, observar, cumprir, esperar. Kadosh é santificar, mas também é desposar. Por isso que se constrói ao longo do Velho Testamento essas alegorias de Yeshua, do Eterno como sendo esposo de Israel, porque Kadosh, desposar. Por isso que se constrói essa questão do que eu acabei de falar, Olam Rabá e Olam Rezé, porque Shamor também significa esperar, é uma outra
uma outra faceta do sábado. Vamos então para a segunda-feira. Por causa da incredulidade. Porque Israel não entrou no descanso prometido, Hebreus 3, do versículo Ivrim, do versículo 12 até o versículo 19. Nós vemos lá no versículo 12, nós vemos uma advertência quanto à incredulidade. A questão para que nós não endureçamos o nosso coração, não tornemos nosso coração mau e não nos apartemos do Deus vivo. No 3 é feito uma exortação. Nós devemos nos fortalecer. A palavra do Evangelho para com o nosso irmão também é uma palavra de fortalecimento. Devemos buscar nos fortalecer uns aos outros. Exaltai-vos uns aos outros. No 14, gente, é feita uma advertência com relação a reter o princípio deste firme fundamento até o fim. Nós nos fortalecemos no Mashiach. O discurso evangélico, o discurso da Boa Nova deve ser um discurso que une. E une no Messias. Nós vemos depois, então, no versículo 15. Não endureçais vosso coração, no 16, que havendo alguns ouvido, o irritarão, mas não todos os que sairão de Egito por Moisés. No versículo 15, a gente vê o seguinte: enquanto que se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás vosso coração, como na provocação aconteceu, porque havendo alguns ouvido, irritaram, mas não todos os que saíram do Egito. Aqui, para a gente construir algo para os nossos dias, é o seguinte: aquele povo que foi liberto e que clamou por libertação do Egito, quando chega no deserto, uma parte deles se irrita com a situação, mas inclusive hoje em dia os judeus falam que o ponto ápice do povo era quando eles estavam no deserto, porque eles estavam em total comunhão e em total dependência de Deus. Eles dependiam de Deus para a água, dependiam de Deus para a comida, dependiam de Deus para a sombra. Então eles viam aqueles eventos fantásticos, viram aquele povo durante 40 anos e muitos deles endureceram o seu coração, mesmo vendo a atuação miraculosa dia após dia, mês após mês, ano após ano. Nós vemos aqui ainda no versículo 17: mas com quem se indignou por 40 anos, porventura não foi com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quais jurou que não encontrariam em seu repouso, senão aos que foram fiéis, aos que foram infiéis, ou que não creram, ou aqueles que foram rebeldes, ou que foram desobedientes. E por fim, no 19, e vemos que não poderão entrar por causa de sua incredulidade. A expressão emuná significa fé, crer, então tem a ver com credulidade, mas também significa cargo ou função. Um povo foi chamado para ser reto aos olhos de Deus e para demonstrar a retidão
da boa reputação, do nome de Deus. Ele foi chamado. Mas o único que conseguiu reproduzir isso perfeitamente foi o ungido de Deus, o Mashiach, aquele que nasceu desse povo de Israel e cumpriu plenamente a lei, demonstrando o caráter do divino em sua plenitude. Gente, nós chegamos num ponto aqui da lição que só reforça aquilo que a gente está falando. Então, aquele povo via dia a dia aqueles atos miraculosos, eles chegam até essa terra prometida, foi prometida a Abraão, eles sabem que essa terra foi prometida, eles até enxergam que ela é boa, mas eles olham os povos, como são fortes os homens. Então, falta o que aqui? Incredulidade. Aqui falta emuná. Eles foram chamados para uma emuná função e eles não creem. Eles negam a emuná neste momento. Eles negam a fé e são incrédulos. Eles olham para as obras humanas e eles acham impossível, exceto Josué e Caleb. O nome Josué é Yehoshua. É um nome, antes do proto-hebraico aqui, do qual Yeshua é como se fosse um diminutivo aramaico. Yehoshua é Yahué salva. Yeshua significa salvação. O nome Yeshua deriva de Yehoshua, de Josué. Nós vemos aqui, Deus estava com eles e os levaria para a terra, mas apenas Josué e Caleb é que entenderam isso e permaneceram fiéis, permaneceram firmes na emuná. No entanto, aqueles que viram destruir o Egito por meio de pragas, aniquilar o exército do faraó no Mar Vermelho, viram o céu fornecer pão, a rocha fornecer água e também manifestar sua contínua presença através da nuvem que os protegia do calor durante o dia e do frio durante a noite. E este povo que 40 anos vendo esses atos miraculosos apenas enxergam homens um pouco maiores e mais fortes e eles não creem, a falta de fé, a falta de emuná. O autor da lição ele encerra a segunda-feira falando dos dons, que o mesmo Deus que chama o Vaikra, é o chamado, é o livro de Levíticos. Vaikra, ele chama, ele capacita. Então você é chamado para uma emuná, para uma fé atuante. Mas você não é só chamado, você é chamado e você é capacitado por pelo fruto de Ruach HaKodesh, pelo fruto do Espírito Santo. Inclusive, nós vemos do Pentecoste um exemplo perfeito disso, que eles falavam em línguas, eles foram capacitados para aquele chamado. Eu vou encerrar, gente, com um comentário do autor da lição. Ele traz dois livros, ele traz dois versículos do livro de Hebreus. Primeiro, ele fala o seguinte: a fé ou falta dela é contagiosa, por isso Hebreus admoesta os leitores, abre aspas. Animem uns aos outros, está em Hebreus 3,13. Cuidem também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras, que ninguém fique afastado da graça de Deus. Terminamos aqui e agora a entrelinha. Bom, gente, então vamos lá, entrelinha. O livro é Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, o livro de 1879. Antes de eu entrar propriamente na história, vou explicar para vocês uma coisa do que é polifonia. E é muito importante, inclusive, para as pessoas não terem certos preconceitos quando forem ler esse livro ou qualquer outro livro, diga-se de passagem. O que é polifonia?
As falas, os diálogos, os discursos na obra de Dostoiévski e de outros autores, elas não representam aquilo que o autor acredita. Nós estamos falando de um autor cristão que tinha uma certa aversão pelo catolicismo. Ele achava que o catolicismo havia desvirtuado o verdadeiro cristianismo. Ele é da igreja, ele era um fiel da igreja ortodoxa russa, e ele trabalha com uma técnica que foi estudada por Bakhtin, um linguista, um livro chamado Polifonia, onde nós encontramos no livro posições muitas vezes antagônicas. Nós vemos um personagem que diz, e é um livro que discorre, são falas grandes, são verdadeiros monólogos discorrendo sobre existencialismo. Dostoiévski não era existencialista, mas um personagem lá vai narrar, vai falar, vai defender existencialismo ateu. Vocês já vão saber quem. Um outro, ele vai vir com uma fala que vai desdizer a anterior. Por isso, polifonia, várias vozes. Então, a obra de Dostoiévski é uma obra de várias vozes. Agora vamos propriamente à narrativa, ao texto, ao discurso encontrado em Os Irmãos Karamazov. No livro 1, ele vai detalhar os 2 casamentos de Fyodor Karamazov, o patriarca da família. Fyodor Karamazov, provavelmente o personagem mais detestável da literatura mundial. Ele era um bon vivant, ele se casava para pura e simplesmente ficar com o dote das suas esposas. Ele não dava a mínima para os filhos. Ele vivia na esbórnia, na orgia, era gastão, todos os defeitos possíveis e imagináveis você encontra no Fyodor Karamazov. Curiosamente tem o mesmo nome do Fyodor Dostoiévski. Ele colocou esse nome talvez porque aquilo fosse o sombra dele. Tem muito isso, gente. O personagem, o antagonista, geralmente ele é um sombra do protagonista, mas talvez aqui é um sombra do autor do livro, porque sabemos que o Dostoiévski, em seus livros, ele gostava muito de passar mensagens, até mensagens religiosas. Mas no primeiro livro também tem a indiferença com relação aos filhos, mas a personalidade dos filhos e como os filhos retornam para a sua cidade natal. Então, o Fyodor Dostoiévski era um cara, para você ter o nível de grotesco que ele era, em um determinado momento no livro, gente, ele se esqueceu que ele tinha o filho Dmitri, que ele esqueceu de um filho dele. Quando os parentes, esses filhos foram criados por parentes, foi criado por empregados, pelo Gregório, que é o empregado da casa. E uma outra coisa que o Fyodor Karamazov fez, ele engravidou uma mendiga da cidade, essa mendiga louca. Essa mendiga ela pula o muro da casa, engravida no banheiro e morre. E o Smerdyakov, que é um filho que nunca foi assumido, você imagina, se esse pai ele tinha esquecido de um filho legítimo, que era o Dmitri Karamazov, quanto mais de um filho que não foi assumido. Então, esse primeiro capítulo descreve, e os filhos são o seguinte: tem o Dmitri, que é um militar, é um bon vivant parecido com o pai, ele é dado a jogos, a bebedeiras, ele se acha um grande intelectual, mas eles têm alguns momentos de bondade, diferente do pai, diferente do Fyodor Karamazov, que não tem momento nenhum de bondade no livro.
Bom, gente, o segundo filho é o Ivan Karamazov. Esse sim é um intelectual, um filósofo, mas é um filósofo ateu. Ele tem uma fala concatenada no livro, mas ele tem uma máxima. Essa máxima é importante principalmente para a nossa entrelinha, lá no final, que vai linkar com a história da lição. Se Deus não existe, tudo é permitido. E agora nós temos aqui o elemento que também é o elemento que dá a polifonia, que é o outro filho, que é o Alyosha Karamazov. Completamente diferente, ele é dócil, ele é ponderado, ele é um monge, que ele está recluso num mosteiro. O mestre dele, antes de o nomear um monge, ele fala que antes disso ele precisa sair, precisa pelo mundo. É a descrição de como o Alyosha ele volta. Ele é o filho predileto. O filho predileto porque não dá trabalho. E o último filho, que é o Smerdyakov, que é aquele filho que eu falei que o Fyodor Karamazov engravidou da mendiga que pulou o muro como se fosse uma cachorra, né, que na casa porque estava fugindo da chuva, né? E o Smerdyakov, ele é extremamente complexado, ele tem uma mágoa muito grande dos outros irmãos, uma mágoa muito grande do pai que não o assume. E o Dmitri, gente, ele quer o dinheiro do dote das mães que morreram. Ele quer a herança, a relação do dinheiro aos dotes da mãe. Então, este é o livro 1. No livro 2, no finalzinho do livro 1 ainda, aparece uma ordem religiosa, o Starksik. E o Alyosha ele se identifica com essa ordem religiosa. No livro 2, há uma reunião no mosteiro, que foi convocada entre as famílias, e lá nós vemos isso, que o Dmitri ele quer o dinheiro do dote das mães. Nós temos essa reunião. No livro 3 nós vemos o Fyodor Dostoiévski e o Dmitri. Ele se esconde próximo à casa do pai, porque nós vemos nesse livro que ele é apaixonado por Bruxilda, que é também disputada pelo pai, o Fyodor Dostoiévski. Aqui forma-se um triângulo amoroso. Nós vemos no livro 3 a origem do quarto filho, que é o Smerdyakov. No livro 4, nós vemos uma história agora relacionada ao Alyosha, que é o monge, e alguns meninos. E um desses meninos é atirado uma pedra, uma pedra nesse menino, mas o Alyosha vai atrás, conhece o pai ele é um capitão reformado, e o Alyosha ele vê aquela situação em que eles se encontram, e ele descobre que o Dmitri, que é o irmão dele, o Dmitri Karamazov, que ele tirou o pai desse menino, que é um capitão reformado, e ele tirou esse pai desse menino pelo pescoço e agrediu o pai desse menino. E o Alyosha ele oferece dinheiro para essa família. No começo ele aceita, mas depois por orgulho ele devolve o dinheiro. Aí no capítulo 5 nós vemos, que é o titulado A Rebelião, é onde nós vemos o diálogo. E aqui a polifonia fica muito mais evidente, né, entre o Ivan Karamazov, que é o filósofo ateu. Nós vemos ali um discurso nihilista, um discurso racionalista, existencialista. Ele fala que ele rejeita um mundo onde existe um Deus por causa da dor, por causa do sofrimento. Nós vemos também nesse capítulo, esse capítulo é o ápice, porque é o capítulo mais estudado, porque nesse capítulo está o Grande Inquisidor, que é em uma narrativa entre o Ivan Karamazov, que é o filósofo ateu, e o Alyosha Karamazov, que é o monge, que é o cristão. O Ivan fala que há um tempo atrás eu escrevi um poema, então escute o meu poema. E aí é a parte do O Grande Inquisidor. E nesse
nessa história dentro da história, é narrado o seguinte quadro. Inquisição Espanhola, tempo da Inquisição Espanhola, e Cristo volta, segunda vinda de Cristo na Inquisição Espanhola. E ele pisa na terra, e ele faz milagres, e ele cura o povo, e o povo todo animado. E vem o grande inquisidor, ou seja, um crente, um cristão, entre aspas, porque ele fazia parte da Inquisição Espanhola, e ele pega e prende o Cristo. Daí tem alguns diálogos lá entre o grande inquisidor e o Cristo simplesmente ele beija o inquisidor, e o inquisidor, que em tese a gente fica esperando que seria o vilão, que ia torturar, coisa e tal, ele solta. Não, vai embora, vai e não volta mais. E libera. Depois do ato, né, do beijo, a demonstração de amor desse Cristo, no conto aqui, no poema do Ivan Karamazov. E acontece uma cena muito interessante, gente, que o Alyosha, o Ivan, ele faz igual. E o Alyosha... Pera lá. Deixa eu fazer um corte. É o contrário, menino. Corta, Lúcio. Som. E o Alyosha faz igual. E o Ivan Karamazov fica muito alegre. Por quê? Porque o Alyosha fez a mesma coisa que o Cristo fez no poema. Foi lá e deu um beijo no irmão, um sinal, obviamente, de amor. No livro 6, o livro 6 vai relatar a vida de Zósima, que é um monge daquela seita que o Alyosha simpatizou lá, que aparece lá no livro 1. E esse monge, ele fala de como ele virou um monge, que foi em um duelo, numa luta, um duelo, e depois daquele momento, daquele duelo, ele decidiu que ele se dedicaria a uma vida religiosa. O discurso dele é todo no sentido de que o pecado, ele não é algo isolado. Que o pecado, nós temos responsabilidade pelo pecado do vizinho. Olha, aqui nós já vemos o link, gente. Este é o link com a lição da semana. Exortai-vos uns aos outros. É justamente isso. Você tem o papel de fazer com que o seu irmão não caia. Não é efetivamente que o seu irmão não peque, mas que ele não caia na fé. O pecado, infelizmente, com a nossa natureza, uma hora ou outra o ser humano vai pecar. Nós vemos exemplos disso: Davi, Sansão, Abraão e tantos outros no Velho Testamento. Mas nós não podemos cair da emuná, deixar de desempenhar o nosso cargo, a nossa função. Permanecer com a fé em Cristo. E então esta responsabilidade coletiva é encontrada aqui nesse personagem. Fala de perdoai-vos uns aos outros. Isso também faz parte do discurso do Zósima. E reconhecer o seu pecado. Tudo isso no livro 6. No livro 7, gente, nós vemos justamente a morte deste monge, e vai narrar uma crença que existe naquela parte do texto, por parte dos personagens, das pessoas, vamos dizer, de que, como ele é um homem santo, que os homens santos, o corpo não decompõe, ele não apodrece. E no primeiro dia depois da morte deste ser, que é um ser considerado santo, ele começa a feder. E isso coloca em xeque, frente à sociedade, a reputação dele. Porque ele decompõe, ele apodrece como todos os outros. E isso faz com que o Alyosha ele fique inquieto também com relação à sua fé, fica abalada.
E obviamente a fé naquela mensagem que aquele Zósima pregava, que era uma mensagem de perdão, de perdoar aos outros, reconhecimento dos pecados. Mas ele se encontra com Brunhilda. Brunhilda é um personagem também que anima ele, faz justamente isso. Ele levanta a Alyosha deste tropeço na sua emuná, na sua fé. Ele fica devastado, mas ele tem a sua fé renovada e no final ele chora, no final desse livro. Aí no livro 8, gente, nós vemos Dmitri, no outro extremo lá, o filho gastador. O Dmitri, ele quer fugir com Brunhilda. Só que ela tem um caso, tem um lance com o pai e tem um polonês também na história, que é o primeiro amor dela. E enquanto o Dmitri vai para uma cidade vizinha procurar, fazendo negócio para conseguir dinheiro para casar com ela, esse negócio do Dmitri não é bem sucedido. Quando ele volta, ele descobre justamente isso, que ela fugiu com o polonês. Ele fica que seria o primeiro amante dela, né? Que a levou para uma aldeia próxima. Ele vai atrás, tem lá um diálogo, depois nesse diálogo descobre que esse polonês ele é um jogador, coisa e tal, esse cara foge, tem uma trama lá, no final ela declara amor ao Dmitri. Ela ama ele aceita, ele acredita, o polonês foge, e ela fala que gosta do Dmitri. Só que no final, gente, ali ele é preso. Ele é preso por roubo. E porque o pai, aí é onde o livro vira agora uma história policial. O Fyodor Karamazov foi assassinado. Ele foi assassinado, então daí agora na página, no livro 9, é a investigação. Ele é preso por roubo, é narrado detalhes do assassinato, coisa e tal. E tem um personagem que é a Caterine. Ele fala que ele pegou dinheiro lá porque antes, quando ele ficou louco lá, quando ele voltou para casa, ficou sabendo que ela tinha saído, ele foi visto na cidade com sangue e com dinheiro. Então ele tinha que dar explicações. Então ele dá as explicações que ele tinha pego o dinheiro de Caterine, e depois ele gastou parte com o jogo, e outra parte ele deu para Brunhilda com bebedeira, mas tudo bem. Ele é preso no final do livro para aguardar o julgamento. Aí, o Smerdyakov, nessa investigação, é dito que ele ficou epilético, e ele teve um ataque epilético, e ele ficou desmaiado. Nesse capítulo também aparece o Colin, uma descrição desse menino, né, que já foi falado. E conta-se uma história de que ele era um menino muito respeitado porque ele fez uma coisa completamente louca, né? Ele ficou embaixo de uns trilhos do trem e o trem passou por cima e ele ficou ali embaixo encolhidinho e ele não morreu. Então ele é muito respeitado entre os meninos. Ele é representado aqui como um brilhante, ele é socialista e também ele é ateu. Então, nessa continuação daquela história que foi do menino lá no livro 4, é feita essa descrição do Colin, que ele é meio entediado com a vida, por isso que ele fez aquela loucura lá no trilho do trem, e tem uma relação desse menino, os outros meninos, com o Alyosha. Aí, isso que nós estamos, isso daqui no capítulo 10. No capítulo 11, nós vemos lá a influência do Ivan Karamazov sobre aqueles à sua volta. Vocês lembram daquele monge falando que o nosso pecado também ele tem uma influência com relação aos outros? É aqui que nós vamos ver isso, gente. Por quê? O Ivan Karamazov, ele se encontra com o Smerdyakov. E o Smerdyakov confessa que ele que matou o pai. Quem que é o Smerdyakov? Aquele filho da mendiga que pulou a casa, que deu à luz lá, que foi criado pelo Fyodor Karamazov, como se fosse um cachorro. Nem os filhos legítimos ele dava bola, tinha até esquecido do Dmitri, quanto mais desse.
que guardava toda essa mágoa do pai, mas não só isso. Na conversa, o Ivan, que é o filósofo e ateu, ele fica louco, né? Mas como você fez isso? Mas aí o Smerdyakov fala, mas você tem responsabilidade também sobre isso. Você tem responsabilidade. Você diz que se Deus não existe, tudo é permitido. Aí é onde o Ivan Karamazov tem um choque, obviamente, e sente essa questão da responsabilidade com relação ao próximo do nosso discurso. Nós temos que tomar muito cuidado, gente, com o que a gente fala. Com o discurso religioso, com às vezes transformar o evangelho, que é uma boa nova, em uma péssima notícia. Aí no 11, gente, no 11 é a questão é o erro judicial. Porque o Smerdyakov, que confessa para o Ivan que matou o pai, ele se suicida. E no julgamento, o Dmitry, ele é acusado, e não só acusado, mas ele é condenado. O Ivan fala que o irmão confessou, mas isso é desconsiderado no julgamento, é considerado o depoimento de Caterina, que fala de uma carta e de um dinheiro. E uma carta que o Dmitry Karamazov, uma carta que ele escreveu dizendo que tinha vontade de matar o pai em razão dele ser mau, em razão de tudo. E ela apresenta essa carta é dele de fato. E isso faz com que ele seja condenado a 20 anos de prisão na Sibéria. E ele e a sua amada combinam de fugir para os Estados Unidos, ficaram um tempo lá e depois de 20 anos voltar para a Rússia com um nome falso. Aí depois, no final do livro, ele visita Terina no hospital, eles se perdoam mutuamente, fazem justamente aquilo que o monge falava, de você se perdoar mutuamente. E no funeral de Alyosha, é feito um discurso junto à pedra, as crianças estão lá, e fala o seguinte: amem uns aos outros. E ele reforça a promessa cristã da ressurreição, e que os meninos, aqueles meninos do livro 4, que esses meninos, que eles iriam se encontrar na ressurreição da segunda vinda de Cristo. Os meninos voltam para casa e viva Karamazov, e termina o livro. Agora é com o Alexandre. Obrigado, Ricardo. Vamos seguir agora da lição de terça-feira, dia 25 de janeiro. E o título da lição de terça-feira é: Hoje, se ouvirem a sua voz. A pergunta de número 4 da lição de terça-feira vem trazendo o seguinte: qual é o convite de Deus para nós em Hebreus 4, 6 a 11? E o convite aqui é muito claro: entremos no descanso. É um convite para o descanso. E é interessante que esse entremos no descanso ele vem acompanhado de um exemplo, segundo o exemplo de obediência. Esse exemplo de obediência que é o exemplo de Cristo Jesus. Em sequência a gente pode dizer, hoje se ouvides a sua voz, hoje não endureçais o vosso coração. A centralidade da lição de terça-feira, para mim, está nesse tempo presente. Eu colocaria como título ou como assunto central da lição de terça-feira, hoje como tempo de decisão. O descanso oferecido é oferecido agora, já, imediatamente. E a decisão por tomar posse desse descanso, por entrar nesse descanso, é uma decisão que deve ser tomada hoje. Hoje não endureçais o vosso coração. Quer dizer que a cada dia, a cada momento, nós temos a oportunidade de adentrar ao descanso. E em cada dia, em cada momento, nós precisamos entrar e permanecer nesse descanso. O tempo de decisão é o tempo presente. Avançamos para a lição de quarta-feira. O título dela é Entrando em seu descanso. E eu colocaria como aspecto central uma pergunta: que descanso?
Se na lição de terça-feira a gente fala sobre entrar, entremos no descanso, a lição de quarta-feira vai procurar especificar, então, que descanso é esse. Os textos base estão ali em Hebreus 3:11, 4:1, 3, 5 e 10. E a pergunta é, como Deus caracteriza o descanso no qual nos convida a entrar? Se a gente vai nesses textos, é repetido como o descanso é o meu descanso. Deus falando, o meu descanso, é o descanso do Senhor. Esse descanso oferecido, ele não é o descanso humano. Ele não é o descanso do Alexandre, o descanso do Lúcio, o descanso do Ricardo, o seu descanso aí de casa. É o descanso de Deus. Isso tem um significado especial. Quer dizer que é o descanso que Deus, o Senhor, nos oferece. Não é necessariamente aquilo que nós expectamos no nosso desejo, na nossa vontade. A gente pode traduzir esse descanso dentro das próprias vontades. Eu gostaria que o meu descanso fosse um descanso de indolência, de ficar na terra sem fazer nada. Ou, eu gostaria que o meu descanso fosse um descanso de poder viver minha vida do jeito que eu quiser, sem ser julgado por Deus, e tá tudo certo, eu vou viver fazendo a minha vontade, e pisando por cima dos outros, e sendo uma pessoa vil, sendo uma pessoa mesquinha, tá tudo bem, porque a graça me basta. E o descanso oferecido não é esse, de eu viver em pecado, porque isso não seria descanso. O descanso oferecido aqui é o descanso do Senhor. E o texto deixa claro que é um descanso que não é para todos. Diz ali em Hebreus, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso quer dizer que nem todos entrarão no descanso do Senhor. O critério para entrar no descanso do Senhor, como a gente viu na lição de segunda-feira, passa pela fé. Passa pela fé, porque na lição de segunda-feira vai falar que foi a incredulidade que impediu o povo de Israel de entrar no descanso. De igual forma aqui, para entrar no descanso de Deus, nós precisamos ter fé. A incredulidade, o não acreditar em Deus, pode impedir que nós entremos no descanso. O critério é a fé, e o descanso não é um descanso qualquer. Mas de que forma não ter fé em Deus me impede de entrar no descanso? De muitas formas. Vamos imaginar alguém que é um beato, ou alguém que é crente em Deus, acredita em Deus, tenta ser um bom cristão, mas não tem fé suficiente na graça salvadora de Cristo Jesus. Quer dizer, acredita em Deus, acredita em Jesus, mas não acredita que Jesus o perdoou completamente dos seus pecados. E vive na angústia de que precisa fazer algo para ser salvo. Eu vou fazer algo para conquistar a salvação. Eu vou desenvolver um caráter perfeito, impecável, e então eu serei salvo. Eu vou fazer esmolas, ser caridoso, e então eu serei salvo. Essa pessoa nunca entrará no descanso. Ela viverá sempre na angústia da sua insuficiência. Porque ela aspirou, ela acreditou que ela seria capaz e ela não teve fé, ela foi incrédula quanto à aptidão de Cristo para lhe salvar. Isso lhe impede de entrar no descanso. A falta da crença também na possibilidade de uma nova vida em Cristo Jesus. O descanso que Cristo nos oferece é o descanso do Senhor, é o seu descanso. Não é uma vida em pecado. Então, alguém que acredita que vai viver em pecado, vai viver cometendo violências contra o próximo, violências contra si, violências contra Deus, alguém que vai viver alienado, separado de Deus, e que acredita que isso é o descanso, nunca encontrará o descanso do Senhor, porque não está convencida do próprio pecado. E para receber o perdão, para receber a graça, é preciso estar convencido do próprio pecado, da necessidade do arrependimento. O descanso, portanto, ele é oferecido para todos. Mas como diz o próprio Cristo, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, esse descanso ele é disponibilizado para todos, mas nem todos entrarão no descanso. Por fim, Hebreus 4, 9, 11 e 16. O que somos chamados a fazer?
O convite em especial no versículo 16 diz que nós devemos nos achegar ao trono de graça e misericórdia. Uma graça que está disponível para nos socorrer em ocasião oportuna. O descanso oferecido é o descanso da graça salvadora de Cristo Jesus. E a graça salvadora é também a graça transformadora. É um descanso que me liberta do pecado, que me perdoa, que me dá a aspiração para uma vida mais elevada, e é o descanso que me oferece uma libertação das amarras do pecado. Uma libertação para uma vida plena, para uma vida de sentido, para uma vida no descanso do Senhor. Não é o meu descanso, é o descanso que Deus quer para mim. Podemos, por fim, avançar para a lição de quinta-feira. Na lição de terça, então, o tempo de decisão é hoje. Na lição de quarta, a caracterização do descanso, que descanso é esse? E na lição de quinta-feira, o título é Uma antecipação da nova criação. Eu diria aqui, antecipação do céu e promessa para o futuro. Vamos lá, nós temos 3 passagens aqui. Êxodo 28 até 11, Deuteronômio 5, 12 até 15 e Hebreus 4, 8 até 11. Os 3 textos falam de sábado em alguma dimensão, de cessar e de descanso. Êxodo 20 vai ser a passagem dos 10 mandamentos. E nessa passagem vai dizer que nós devemos lembrar do sábado, porque em 6 dias criou o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Então, a passagem de Êxodo associa o descanso com o cessar depois da criação. Nos lembra que nós podemos descansar em Deus, porque Deus é Criador. Deuteronômio também se trata aqui dos 10 mandamentos, mas lembra aqui do descanso em relação ao Êxodo. Lembre-se que o Senhor te tirou com mão poderosa do Egito. Lembre-se que você foi servo do Egito, que quem te deu descanso da sua servidão foi o Senhor. Quer dizer, portanto, que o sábado também está associado não apenas com a criação, mas também com a ideia de libertação, de redenção, de saída do cativeiro. Do cativeiro egípcio, da escravidão real, mas também do cativeiro do pecado, da escravidão espiritual que nós, seres pecadores decaídos, vivemos. Deus nos oferece a libertação em Cristo Jesus da escravidão do pecado. Uma vez escravos do pecado, hoje servos de Cristo Jesus em novidade de vida. E por fim, a passagem de Hebreus. A passagem de Hebreus vai relacionar o sábado, a salvação e o descanso com uma salvação hoje, já que nos alcança, mas uma salvação que está associada a um futuro próximo. Aqui nós estamos falando da vida em novidade de vida. Uma novidade de vida que aponta para o céu, que aponta para a restauração de todas as coisas, que aponta para a glorificação, mas que aponta também para uma vida santificada, prefigurando o céu, hoje, aqui, no reino de Deus, entre nós. Quer dizer, eu vivo a salvação e o descanso hoje, plenamente, já. Cristo me liberta para uma novidade de vida, para novas relações, para uma nova convivência com o meu próximo, para um novo nível de existência. Mas essa salvação ela é plena num futuro próximo. E é interessante como em Hebreus e em todas as cartas paulinas, Paulo sempre diz que o tempo está próximo, que é chegada a hora, que estamos vivendo a brevidade da volta de Jesus. Quer dizer, nós vivemos já hoje a libertação do pecado e o descanso. E nós aspiramos uma vida glorificada, que será uma continuidade desse descanso. As mansões celestiais, o céu, a convivência com Jesus Cristo, com os anjos, isso tudo será completo, pleno num futuro próximo. Mas nós não estamos limitados a essa expectativa em relação ao futuro. Nós podemos gozar hoje já de novidade de vida.
O descanso de Deus está disponível para nós hoje. Um Deus que criou, um Deus que libertou e que, portanto, é capaz de recriar, é capaz de libertar hoje e é capaz de recriar, de prometer um futuro muito melhor. É isso. Chegamos ao final da lição de quinta-feira. Eu deixo aqui meu abraço para todos vocês e a gente vai se ver na lição da próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo, também pelas entrelinhas, pela ponta da linha. E agora, pessoal, a última parte aqui do nosso vídeo, as perguntas para a discussão, que novamente é com Marcos André, e ele encerra então esse estudo do jeito que ele começou, com uma oração. Então, Marcos, agora mais uma vez é com você, parceiro. Muito bem, chegamos ao finalzinho desse vídeo e agora vamos para a parte de sexta-feira, aquela parte onde tem as perguntinhas para a nossa consideração, para a nossa meditação naquilo que foi tratado na lição. Então, são duas perguntas que tem aqui, né? Mas eu gostaria de citar algo que o autor trata no texto, né? Que diz que é significativo o fato de que o autor de Hebreus, no caso Paulo, né? Tenha utilizado o descanso sabático como um símbolo do descanso futuro e não o domingo. Então muitas pessoas dizem que após a morte de Cristo a igreja passou a guardar o domingo como dia de descanso, mas esse fato ele é jogado por terra quando o livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, ela é escrita alguns anos depois da morte de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, e ainda assim o sábado é utilizado como um símbolo do descanso, como um símbolo do descanso futuro e não o domingo, né? E então a pergunta aqui diz assim: qual é a relação entre a observância do sábado e a justificação pela fé? Já desenvolvemos um pouco sobre isso, né? Quando nós guardamos o sábado, né? Nós estamos declarando ao universo, declarando às pessoas que estão ao nosso redor, declarando diante dos nossos adversários que quem nos sustenta é Deus e não as nossas próprias forças, não o nosso trabalho, não o nosso patrão. Nós estamos priorizando aquele que verdadeiramente nos sustenta, porque o sábado ele tem promessa, né? Lá em Isaías, no capítulo 58, versos 13 e 14, diz que se você desviar o seu pé de profanar o sábado, você será sustentado com a herança de Jacó, né? A pergunta número 2, qual a diferença entre a verdadeira observância do sábado, que é essa, né, que mostra dependência de Deus, e a observância legalista? Como observar o sábado da maneira correta, né? Nós sempre vamos estar escorregando no legalismo, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós sempre de alguma forma vamos entender que temos algum tipo de mérito, mas nós devemos nos lembrar que nós não somos melhores do que outras pessoas simplesmente porque guardamos o sábado, ou simplesmente porque temos hábitos diferentes, né? Assim como os outros, nós também somos totalmente dependentes de Cristo, até mesmo para guardar o sábado, porque você só guarda o sábado porque Deus prometeu te sustentar. Então não é que você trabalhe melhor que os outros, não é que você tenha méritos para guardar o sábado, você guarda o sábado porque Deus te sustenta e te dá esse privilégio, né? Então, que possamos nos lembrar sempre de que o sábado ou qualquer um dos mandamentos que nós guardamos, ele não nos torna melhores do que outras pessoas, ele nos torna apenas cristãos dependentes da graça de Cristo. Então eu termino aqui essa participação e quero convidar você a orar comigo nesse sentido, para que Cristo cada dia mais tome conta de cada aspecto da nossa vida e que em todos os sentidos possamos nos tornar dependentes do nosso Salvador. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela obra de salvação que o Senhor nos oferece através do Teu Filho Jesus, enviado para viver e para morrer por nós. Nós te pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor nos lembre e guarde no nosso coração a nossa dependência do nosso Salvador, que possamos nos lembrar de onde o Senhor nos resgatou e também possamos olhar para a frente com esperança para onde o Senhor deseja nos levar. Que a cada dia, Senhor, possamos tomar posse da salvação que o Senhor disponibilizou através de Cristo. Te pedimos que o Senhor nos ajude a dar bons testemunhos e que a cada dia, Senhor, possamos demonstrar ao mundo o quanto nós temos privilégio em Te servir. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Muito bem, amigos, muito obrigado por me acompanhar esse vídeo até aqui e até semana que vem com mais um vídeo, com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos, por mandar aí o seu conteúdo. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Não esqueça de marcar aí hashtag fui até o fim, hashtag fui até o segundo Marcos. E espero que todo esse conteúdo tenha aproximado você da palavra de Deus e principalmente aproximado você do autor dessa palavra. Que sua vida seja transformada a cada dia, na sua busca aí pelo batismo do Espírito Santo. Beleza, pessoal? Nos vemos então na 6ª lição, onde nós vamos estudar como Jesus, o sacerdote fiel. Por favor, se cuidem, pessoal? E nos vemos até o próximo vídeo. Tchau, tchau, se Deus quiser. Até lá.